Olá, voltei! Tudo bem com vocês? Bom, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o primeiro capítulo do livro Caminho a Cristo e o título é O Amor de Deus. Aqui, nesse primeiro capítulo, aborda muito sobre a natureza, aborda como Deus foi maravilhoso criar a natureza para que nós, seres humanos, possamos aproveitar. E logo no início, ela já começa dizendo assim: a natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. Pessoal, todos os trechos retirados desse livro vêm com base na autora, que é Ellen G. White. Tudo bem? Nosso Pai Celestial é a fonte de vida, sabedoria e felicidade. Então, nós podemos encontrar a sabedoria, felicidade, através de nosso Jesus. Por quê? Porque Ele é a fonte de vida. Olhe para as coisas maravilhosas e lindas que é na natureza. Se nós pararmos para analisar o planeta, se nós pararmos para analisar e refletir um pouco sobre tudo que Deus criou e tudo que é belo na natureza, nós, mesmo com todo esse pecado, com tudo que existe nesse mundo de ruim, nós ainda conseguimos ver belezas naturais, belezas criadas pelo nosso Criador. Então não tem como olhar para a natureza e não perceber as mãos de Deus, não perceber que a criação, que tudo que existe foi criado pelo nosso Deus. E ela continua dizendo que observe como de forma surpreendente elas se adaptam às necessidades de todos nós. Então imagina só que tudo que é na natureza Deus criou para que nós seres humanos pudéssemos obter, né, o benefício e termos a suprimição, né, das nossas necessidades. Então ela relata muito sobre como a natureza ela tem sido bela, ela tem sido maravilhosa, linda e espetáculo para todos nós. Eu falo que tem vários lugares do Brasil aqui onde nós moramos, que nós gostaríamos de ir visitar. Muitas vezes nem todos têm o privilégio, mas quando nós olhamos na internet, no YouTube, vemos vídeos de lugares paradisíacos, né? Não só paradisíacos, mas também maravilhosos, lindos que nós queríamos visitar. Então imaginem só, né, toda essa criação. Como é lindo aquilo que todas as coisas que Deus criou, aquilo que Deus criou é maravilhoso, é belo e ele fez para nós. Ele não fez para outros, ele fez para nós. E não tem como dizer que não, porque a própria natureza afirma que Deus é amor. A própria natureza afirma que ele nos ama e que não tem como recusar um amor desse. Então Deus, quando ele criou todas as coisas, ele criou também o ser humano. Mas ele não criou o ser humano para sofrer, ele não criou o ser humano para passar por dificuldades. Ele criou o ser humano para ser feliz, ele criou o ser humano para ter vida em abundância e felicidade. Mas por um erro lá no início de Adão e Eva, hoje todos nós sofremos, hoje todos nós temos dificuldades, muitas vezes infelicidades, mas não foi o propósito de Deus que tivéssemos ou passássemos por isso. E aí, algo que surgiu logo após o pecado de Adão e Eva, foi os espinhos e as ervas daninhas. Então, tudo isso veio representando as dificuldades e as provações que nós, seres humanos, teríamos. E que a nossa vida seria uma vida cansada, porque nós temos que trabalhar, nós temos que fazer todo o esforço para cuidar de uma casa. Então, tudo isso, né? Além disso, tem preocupações da vida, contas para pagar, muitas vezes uma doença que aparece, que surge na nossa vida e de forma inesperada, e você tem que tirar algo, um dinheiro que estava reservado para uma outra situação, e aí algo inesperado surge e você precisa utilizar. Então Deus, ele não nos criou para passarmos por essas dificuldades. Deus não nos criou para passarmos por todas essas dificuldades. Mas por que, Carla, nós passamos por todas essas dificuldades? Nós passamos por todas essas dificuldades porque é uma consequência do pecado. Então Adão e Eva lá no início pecou e essa foi uma consequência
E Deus diria que essa consequência surgiria, que viria morte, que viria tristeza, que viria preocupação, que viria doenças. Então tudo isso surgiu a partir do pecado. Mas não foi porque Deus quis, foi porque o homem escolheu este caminho. Então quer dizer, cara, que as consequências que vêm não é porque Deus está mandando, ou é porque eu estou escolhendo seguir um caminho e a consequência desse caminho virá. Exatamente isso. Então, tudo que nós escolhemos nessa vida tem uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. E é justamente isso, tá? A palavra de Deus revela o caráter de Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos encontrar o caráter de Deus. E na palavra dele, do começo até o final, ele prova para nós que ele nos ama. Ele nos prova que, apesar de todas as nossas teimosias, apesar de todos os nossos erros, ele está ali como um pai, como uma mãe, te esperando de braços abertos para que você volte para ele. E uma coisa muito interessante que comprova tudo isso, né, que eu gostaria de citar e dar ênfase, é no amor de Jesus. Porque tudo que existe hoje de lindo, de belo, a natureza é algo extraordinário, o ser humano é um ser extraordinário, criados por Deus, é magnífico. E se nós pararmos para analisar a natureza, como que a natureza se desenvolve, como a flor nasce, como a flor brota, como os animais nascem, como a borboleta se transforma, como que tem a transformação da borboleta, como que acontece, né, essa fase da metamorfose, como que acontece ali a germinação de uma planta, de uma flor, de uma árvore, de um fruto. É magnífico. Agora para pensar comigo. E nós, seres humanos? O quão magníficos nós somos? Desde o início da história da Terra, o homem tem uma capacidade de criar coisas. Quantas construções desde o passado, da época de Adão e Eva, quantas coisas não foram criadas? A sabedoria vem de Deus. Sabedoria não é nossa, sabedoria vem de Deus. Aí nós paramos para pensar também. O cérebro humano. O cérebro humano é magnífico. Um médico que estuda o cérebro humano, ele não consegue olhar para o cérebro e não falar que Deus existe. Porque cada partícula do nosso corpo, cada partícula do nosso cérebro mostra que existe um Deus. Por quê? Então, muitas vezes eu não acredito nesse Deus. Porque muitas vezes eu esqueço de que esse Deus existe. Por que eu só vou lembrar de Deus nas circunstâncias ruins da vida? Uma circunstância ruim que parou o mundo e parou definitivamente de uma forma que ninguém esperava. É o que está acontecendo hoje em dia. O Covid, coronavírus, é uma doença que está contagiando o mundo inteiro. Não é só o Brasil, mas o mundo todo. Aí você me pergunta, Carla, mas por quê? Aí você me pergunta, tá, eu entendi a natureza, entendi o cérebro, mas por que essas coisas ruins acontecem? É Deus que permite? Não. Não é Deus que permite. Não é questão de Deus permitir ou não. Sabe o que é? É as nossas consequências. Não tem como eu seguir minha vida esperando que não tenha consequência. Não tem como. Eu vou colocar eu aqui, mas já em todo o contexto. Muitas vezes eu esqueço que eu preciso cuidar da natureza, que jogar lixo na rua
vai trazer consequências não só para mim, mas para todas as pessoas. Muitas vezes eu me esqueço de que ir a uma praia e jogar as coisas na praia, lixo na praia, não vai trazer não só consequências para mim, mas para as pessoas também, para as outras pessoas também. Então tudo nessa vida tem uma consequência. O Covid é uma doença que veio e está exterminando a vida de todo mundo. Uma doença que simplesmente eu não estou feliz. Algo que não me deixa feliz. Por quê? Porque eu sei que isso está distanciando pessoas que se amam uma das outras. Muitas vezes eu tenho que estar longe de alguém que eu gostaria de estar perto. Por quê? Porque eu preciso preservar a minha vida e preservar a dela também. E aí eu pergunto assim para você. Que amor que Jesus tem por nós? Qual o amor de Jesus por nós? Ah, eu sei responder. Sei sim. Sabe qual que é o amor de Jesus por nós? Eu posso provar para você. E a Bíblia prova para você do início até o final. Qual o amor de Jesus por nós? O quão grande, o quão imenso é o amor de Jesus por nós. Aquele amor que aconteceu lá no passado, em uma cruz. Sim, em uma cruz. Foi através desse amor que hoje eu e você podemos ter a liberdade de estar vivo, de poder respirar, de poder escolher o que eu quero fazer, o que eu quero viver, como eu quero viver. Mas quer um conselho? Viva. Viva a sua vida. Busque aquilo que é bom para você. Mas o bom para você é aquilo que é bom também para Deus, aquilo que unindo o seu com o de Deus fica melhor. Quando há essa conexão, tudo funciona. Aí quando eu decido fazer algo e me colocar lá em cima e esqueço que o que Deus quer para mim é melhor do que eu quero para mim, as coisas estão errado. Mas quando eu coloco a minha vida e coloco o que Deus quer para mim e uno essas duas coisas e desejo ser e desejo seguir aquilo que Deus tem para mim, tudo funciona, tudo dá certo. Mesmo com Covid, Carla, mesmo com tudo isso que está acontecendo, Carla, se eu colocar tudo nas mãos de Deus, tudo vai dar certo? Eu garanto que sim. Eu garanto e eu aposto que sim. Por quê? Por que, Carla, você aposta? Que isso, menina? Você aposta sim. Porque eu sei que o amor de Jesus, o amor que Ele tem por mim, o amor que Ele tem por você, é maravilhoso. Hoje em dia, muitas vezes, o que o pai ou o que a mãe quer para nós, muitas vezes é estranho, né? Fala, nossa, mas você sabia que Deus colocou os pais como nossa representação? É, amigo, é amiga. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele enviou dois seres para cuidar de nós aqui na Terra, que é o pai e a mãe. Jesus é muito melhor do que um pai e uma mãe. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais. Ele pode ser seu amigo e o seu melhor amigo. Tenho certeza que esse amigo você pode contar tudo. Ele não vai fofocar para ninguém. Ele não vai dar spoiler para ninguém. Isso eu garanto. Ele vai desejar as melhores coisas para você. Se o seu pai e a sua mãe sempre querem o seu melhor, imagina Deus, que é muito mais do que nossos pais. Então, com tudo isso sobre o amor de Deus, eu quero deixar algo aqui. Que o amor de Deus, um amor em que Ele morre em uma cruz por alguém que não está nem aí para Ele, é amor verdadeiro. Então, o meu recado hoje é:
não se esqueça desse amor. Não se esqueça de olhar para a natureza. Não se esqueça de olhar para as coisas magníficas criadas hoje em dia. Muitas arquiteturas, muitas construções. Você olha e fala, Senhor, como foram feitas? Mas foram feitas porque Deus deu a capacidade e a sabedoria para fazer. Então, tudo que existe hoje é resultado do Deus que está conosco. Então, não rejeite esse amor, não rejeite esse Deus. Ele tem muito mais, ele tem muito, mas muito mais para oferecer a você. Aceite hoje esse amor e você nunca irá se arrepender. Que nós possamos estudar a palavra de Deus, que nós possamos estudar um pouco mais sobre esse amor. E eu garanto que se você estudar sobre o amor de Jesus por você, sobre o amor de Jesus lá na cruz, você não vai conseguir resistir a esse amor. Eu garanto. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar sua vida. E que nunca, nunca se afaste do amor de Deus por você. Nunca. Vamos orar? Quero orar com você. Senhor Jesus, Pai amado, eu quero aqui agradecer, Senhor, pelo amor que o Senhor nos concede. Quero agradecer porque através do seu amor nós podemos ter vida, nós podemos ainda ter o ar para respirar. Muitas pessoas se foram, Senhor, de formas que não queremos falar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Por favor, Pai, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.